São várias as zonas afetadas e partimos também, por isso, para a análise com Luís Campos, presidente do Conselho Português de Saúde e Ambiente, e também Ricardo Pastor, comandante dos Bombeiros de Cabo Ruivo. Muito obrigado aos dois por estarem connosco nesta emissão. Obrigado. É importante olharmos também para os impactos na saúde das populações que acabaram por ser mais afetadas. Luís Campos, começava por si. Neste momento, e tendo em conta, se calhar aqui a região, o centro, que tem sido a mais fustigada, quais é que são as principais preocupações? Bom, em primeiro lugar, é pungente estas imagens que nós estamos a ver, assim como é extraordinária esta solidariedade entre as pessoas e os enormes esforços que estão a ser feitos, quer pelos bombeiros, pelas autoridades de proteção civil e pelos profissionais de saúde. Agora, infelizmente, é preciso dizer que estas catástrofes climáticas estão ligadas às alterações ambientais. E as alterações ambientais estão a decorrer segundo os cenários mais pessimistas. O que quer dizer que a probabilidade destas catástrofes vai aumentar. Aquilo que se estima é que aumenta em cada 3%, cerca de 3% ao ano. E isto tem consequências para a saúde. Estima-se que as alterações ambientais já impactem e que sejam a causa de morte de uma em cada 4 mortes a nível global. Em segundo lugar, é que algumas destas consequências podiam ter sido mitigadas se houvesse medidas de prevenção adequadas. Se não se asfaltassem leitos de inundação, se não se construíssem zonas de reservas ecológicas, se houvesse bacias de retenção e se houvesse um planeamento adequado. Aquilo que nós estamos a ver é essencialmente uma reação, uma cadeia de reação, mas não aquilo que obedeça a um plano estruturado, um plano de contingência estruturado que preveja estas situações. Em termos de saúde, aquilo que eu gostava de chamar a atenção é, primeiro, o impacto que isto tem nas estruturas de saúde e, segundo, os problemas de saúde pública que decorrem destas inundações. O impacto que isto tem nas estruturas de saúde decorrem de falta de energia, de eletricidade, de danos estruturais, provoca dificuldades de acesso, portanto, desde os hospitais ao centro de saúde, por exemplo, as farmácias, agora na Depressão Cristina, quase 200 farmácias tiveram privadas de energia e, portanto, as pessoas iam lá e não era possível passar receitas. Portanto, rapidamente tem que ser feita uma inventariação das estruturas danificadas, dos serviços danificados e orientação à população sobre aonde é que se devem dirigir a outras estruturas que ainda estejam operacionais. A segunda questão tem a ver com as doenças que decorrem destas inundações. São doenças, são, por um lado, acidentes, pessoas que estão a reparar as suas casas, por exemplo, ou, portanto, pessoas que gastroenterites, doenças infecciosas provocadas por salmonela, por leptospiras, por contacto com a urina dos roedores, infecções cutâneas, perturbações mentais. Estima-se que no primeiro ano depois destas catástrofes a taxa de suicídio aumente 20% e no segundo ano aumente 60%, casos de hepatite e até casos de contaminação química que decorrem do facto destas águas serem contaminadas com metais pesados, com amianto, com fármacos, com pesticidas e outras substâncias. Isso quer dizer que tem que haver uma comunicação eficaz à população do tipo de perigos que eles agora têm que enfrentar, dos cuidados que devem ter, assim como devem ser promovidas medidas de saneamento e gestão ambiental adequadas, assim como uma monitorização deste impacto na saúde das pessoas. Muito bem. Comandante Ricardo Pastor, perguntava-lhe também
quais é que acredita que vão ser aqui os impactos? Já ouvimos falar no que diz respeito à saúde pública. Gostava aqui, por exemplo, de me concentrar na qualidade da água para estas localidades. Acaba por ficar também aqui afetada. Boa tarde, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, deixa-me dar as condolências aos bombeiros de Campo Maior, que mais um dos nossos tombou, e é prova que é perigoso ser bombeiro. Em segundo lugar, para responder à sua pergunta, de facto, este tema que estamos agora a debater e que o convidado que falou agora, que eu cumprimento, de facto vai causar também alguns problemas ao nosso sistema pré-hospitalar, porque se não houver esses cuidados com a água e com estas situações de celebridade, vai nos causar também problemas que vamos ter que fazer evacuações para hospitais, que neste momento são muito mais morosas, porque temos muitos caminhos cortados, muitas deficiências para chegar aos locais. Portanto, isso é de facto um tema que deverá ser discutido a posterior e criar soluções para quando acontecem estas situações nós possamos, porque os bombeiros estão na primeira resposta, depois vêm as outras respostas, nós podemos também atuar em conformidade. Luís Campos, perguntava-lhe também, já aqui deixou vários alertas no que diz respeito às doenças, mas pedia-lhe também para quem está em casa ou nestas localidades mais afetadas, quais é que são alguns dos conselhos que deixa, dos sinais a que devem estar também atentos para tentar evitar, como é óbvio, sofrerem de algumas das doenças de que nos falava há pouco. Muito bem. O Conselho Português para a Saúde e Ambiente emitiu recomendações que estão acessíveis no nosso site. Mas, resumidamente, alguns dos conselhos principais são, primeiro, a nível da segurança imediata. As pessoas não devem subir para telhados para tentarem reparar as suas casas que estejam escorregadios e que propiciem as quedas, portanto, e que propiciem acidentes. Devem tentar evitar zonas inundadas, estar em contacto com esta água das cheias, com as lamas. Afastar-se de cabos elétricos. Evitar, portanto, não ultrapassar as barreiras que tenham sido colocadas pelas autoridades. Depois há a questão da água. Consumo de água. As pessoas têm que ter atenção que, primeiro, só beber água de torneira se tiverem a segurança de que esta água é segura. Segundo, preferir beber água engarrafada ou água fervida. Evitar as águas de minas ou fontes ou poços. Em relação à questão da eletricidade e aos geradores, é preciso ter atenção que não se pode ter geradores em espaços fechados, porque eles libertam um gás invisível, inodoro, mas muito perigoso, que é o monóxido de carbono. Portanto, devem ter estes geradores em zonas nos exteriores e em zonas bem ventiladas. Devem evitar usar velas, preferir lanternas. E, portanto, tem que pensar que a partir de 12 horas dos alimentos estarem no frigorífico e se o frigorífico não funciona, estes alimentos não devem ser consumidos, com exceção dos produtos hortícolas e das frutas. O mesmo com o congelador, um congelador que não esteja cheio, depois das 48 horas, portanto, estes alimentos não devem ser consumidos. Depois, em relação à limpeza e danos, devem-se usar luvas e botas impermeáveis quando se andar, portanto, nestas zonas, e evitar novamente o contacto com água ou lama. E, finalmente, em relação ao saneamento, pode-se continuar a usar a sanita, se for possível, mas não se deve despejar águas residuais em solos ou nos ribeiros e devem-se manter os resíduos afastados da fonte de água. São estes, digamos, os cuidados principais e eu aconselho as pessoas a visitarem o site cpsa.pt para
terem mais informação em relação a eles, porque isto é muito importante. Deixe-me só a última mensagem. De facto, o número de vítimas que decorrem destas inundações é muito maior do que as vítimas diretas que são reportadas. Porque estes problemas de saúde pública os problemas de acesso aos cuidados de saúde, os acidentes, estas doenças vão aumentar muito o número de vítimas desta catástrofe climática. Muito bem. E Comandante Ricardo Pastor, estas vítimas que acabam por resultar depois destas tempestades, acabam aqui também por serem mais um ponto de apoio por parte dos bombeiros, mas não só. Há pouco falávamos aqui, por exemplo, não só dos trabalhos de reparação de telhados, mas, por exemplo, dos geradores. Quais é que são também aqui os conselhos e as preocupações com estes geradores? São essenciais em muitos destes locais ainda sem eletricidade, mas há regras que têm que ser cumpridas também nestas utilizações. Sim, é verdade, já foi aqui dito, o cuidado com os geradores, colocá-los fora de casa, não colocá-los em locais que possa comprimir, ou seja, reter os gases, que são altamente perigosos, são venenosos e são assassinos silenciosos, porque isso não se nota e é preciso ter cuidado. Nós precisamos de eletricidade para as nossas casas, para o nosso cotidiano. De facto, o repor a normalidade das populações é também, em 2026, colocar eletricidade, colocar comunicações. Temos de ter eletricidade. Há muitas populações que ainda não o têm. Então há que reformularmos o território para podermos melhorar a resiliência do território nestas situações. E, portanto, e também alertar as populações para os cuidados que têm que ter no uso dos geradores, nomeadamente com motores de combustão em zonas confinadas, são altamente perigosos, com o acesso aos telhados, também aqui foi dito, com pisos escorregadios, não vai um arnês, não vai uma linha de vida sem esses cuidados, porque ninguém estava à espera de termos que todos atuar e complementar os telhados de cada um. E a interajuda entre vizinhos é muito bem-vinda. A solidariedade é um espetáculo e nós somos um povo muito solidário uns com os outros. Mas, às vezes, a solidariedade e a voluntariedade pode causar acidentes. E é muito importante nós termos atenção a essas regras, ter atenção às regras como atuar. É também verdade que não havia uma cultura de segurança, ou não há ainda uma cultura de segurança neste aspecto, e as pessoas, principalmente, estavam habituadas, eventualmente, a fazer alguma intervenção no seu telhado, e vão lá, num ambiente mais escorregadio e com vento, e eventualmente, depois temos acidentes, e infelizmente, já temos uma série de acidentes de quedas de telhado, porque não estavam com as condições reunidas para andar em cima do telhado a colocar as telhas. Mas isto, infelizmente, aconteceu muitas vezes. Também acidentes com geradores já aconteceram, mesmo antes de haver esta situação, já houve muita situação de acidentes com geradores. São vários os casos, precisamente. E era necessário termos, de facto, cultivar ou informar as populações de como lidar com este tipo de equipamentos, acho que elas não estão, ou como intervir. Ricardo Pastor, Luís Campos, muito obrigada pelos alertas que aqui deixam, principalmente no que diz respeito aos impactos destas tempestades na saúde pública no pós. Uma boa tarde e um bom resto de fim de semana. Obrigado.